Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão, Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o RINV11, o FOF aí da Real Investor, ele que vem fazendo um ótimo trabalho. Vamos dar uma olhadinha aí o que rolou durante esse mês. Então, primeiro algumas informações do fundo. Fundo bem novo aí, né? De novembro de 2022. Tem um PL de 332 milhões, cota patrimonial 101,46, cota mercado ainda não abriu, né? Mas ontem subiu forte, subiu 1,38, bateu 103,10, tá com ágio aí. Então, não duvidem, logo logo a Real Investor começa a fazer aí, chamar a emissão, né? Porque tá na hora desse fundo crescer um pouco mais, ele tá fazendo um ótimo trabalho aí, né? Tem uma taxa de administração de 1%, também tem uma taxinha de performance aí, né? E é isso. Se é que eu comecei pela última página, né? Que ele deixa essas informações na última página. Agora a gente vai lá para o topo e vamos começar a dar uma olhadinha no que rolou durante o mês. Então, em agosto, o RINV obteve um retorno de 0,5 em seu valor patrimonial, enquanto o IFIX obteve 1,2, né? Então aqui a gente vê do resultado acumulado do RINV versus o IFIX, 20% a mais de retorno aí para o RINV, né? Aí aqui ele fala do principal contribuidor no mês foram as ações do setor imobiliário, com todas as empresas do portfólio acumulando altas no mês, né? Ele faz um destaque aqui para a MRV, que subiu 27,3%. Os CRIs tiveram uma contribuição marginalmente positiva e os fundos imobiliários, sobretudo os fundos de recebíveis, foram os principais detratores da performance. Puxaram um pouquinho para baixo, né? Então aqui a gente vem na classe de fundo imobiliário, a gente vê que a classe de fundo imobiliário representava no final de agosto 80% do PL do fundo, né? E contribuiu negativamente com resultado de 0,1 no mês. Em agosto, deram continuidade à redução da participação do fundo de recebíveis da RISA, né? O RZAC. Então, eles fizeram posição em início de 2024, né? Tava com desconto sobre o seu valor patrimonial. E aí, de lá para cá, ele foi subindo. Ó, o fundo chegou a representar 3,3% do PL do RINV. E aí foi subindo e aí ele começou a vender, né? Então aqui a gente vê o PVP do RZAC, né? Como é que ele foi se movimentando e quando ele começou a comprar. E aqui o quanto quando o RINV começou a comprar, né? Então ele estava caindo aqui, o RINV já começou a comprar. Aí foi comprando. Aqui, quando ele estava bem baixo, ele comprou bastante, ó. A posição dele estava bem alta, né? E aí, conforme ele foi caindo aqui um pouco, o RINV foi vendendo. Hoje ele tem uma posição aqui, ainda tem um pouquinho de RZAC, né? Aí aqui a gente vê a carteira de fundos imobiliários dele, como é que tá. Ele não abre a carteira, né? Então, 54% da carteira está em recebíveis, 14% em hedge fund, aí tem laje comercial, shopping, híbrido e fundo de fundos, né? Os FOFs. Aqui as ações do setor imobiliário. As ações adicionaram 0,6% de resultado ao portfólio, né? Com destaque para a MRV, que valorizou aí 27,6% em agosto. Aproveitaram a forte alta para reduzir parcialmente a posição dentro da disciplina de rebalanceamento do portfólio. Então, assim, uma coisa que é até admirável aqui no RINV é o seguinte: ele não tem amor nenhum pelas posições dele. Então é simples. Ele vai lá, vê que está descontado, vê que tem potencial, tome, vai lá e compra. Subiu bastante, não tem aquela de, não, vai subir mais. Já vende logo, faz o lucro bom é lucro no bolso, né? Então ele já pega e faz isso, e aí pega esse dinheiro e aloca em alguma outra coisa que esteja bastante descontado. E ele vai fazendo isso, né? E por isso que ele vem gerando muito ganho aí pro cotista, né? Aqui a gente vê a carteira de ações dele, como é que tá. Então tem aqui 3,1% em incorporação, 1,7% em propriedades e 0,9% em shoppings, né? Representa 6% aí as ações. E recebíveis são os CRIs, né? Carteira de recebíveis representa 12,4% do PL do RINV, participação que foi incrementada em agosto devido às integralizações dos CRIs Pinheiro de Sá e Unic, né? No CRI Pinheiro de Sá teve mais uma integralização, conforme já era previsto, né? E agora o CRI tem 1,7% do PL do RINV, tá nesse CRI aqui, né? Operação de IPCA mais 12,5%. E a gente vê
para o que é, né? Vai financiar essa construção aqui. Já no CRIONIC, teve uma nova chamada de capital, passando a representar 1,2% do PL do RINV, né? Em relação ao CRI Vanguarda, que é aquele CRI que deu problema, conforme haviam antecipado, foi deliberado o vencimento antecipado da operação. Agora vai seguir com todos os trâmites ali, né? Para ver como que vai ficar no final das contas essa questão aqui, se vão pegar as garantias, se vai fazer uma nova negociação, enfim, tem que ver isso, né? E aí ele fala que a posição investida no RINV representa 1,1% do PL. Aqui a gente vê todas as operações dele, né? De CRI. Aí aqui a gente vê a carteira de CRI como tá um todo, né? Todas as operações aqui. Então, ela tem 11,9% atrelada a IPCA mais 11,6% e 0,5% atrelada a CDI mais 5%. Então, bem puxadinha aí, né, a carteira. E aqui a gente vê a carteira consolidada do fundo, né? Então, 80% atrelada em fundos imobiliários, 6% em ações, 12% em CRI e tem 1% aí em caixa. Aqui a gente vê a DRE dele, agora no mês de agosto, né? Receita dos fundos imobiliários, as receitas de ações. Então a gente vê aqui, ó, o ganho de capital foi bastante, né? Receita de CRI, receita do caixa, total da receita, total das despesas. Quanto foi o resultado? Ele girou 1,10 aí por cota, pagou 1,5, ainda guardou um pouquinho aí para reserva, né? Então, se a gente for ver aqui, ó, nessa linha aqui, ganho de capital com fundo imobiliário, a gente vê que ele sempre vem fazendo aqui um ganho de capital, né? Uma vez ou outra acaba realizando prejuízo, mas normalmente ele vem fazendo bastante ganho de capital, né? E aqui nas ações a mesma coisa, que tem um prejuízozinho, ganho. É como eu falei para vocês, ele não tem amor, não tem apego às posições dele. Então, comprou, descontado, subiu, ele vende. Seguindo aqui, resultado e distribuição mensal. Então a gente vê a reserva acumulada aqui, ele guardou mais um pouquinho, né? Tá em 70 centavos. E a gente vê aqui, ó, desde março de 25, ele vem aumentando sua reserva. Então estava em 36 centavos, passou a 37, passou a 44, passou a 54, passou a 65 e agora está em 70. Então a gente vê que ele gera mais do que ele distribui. A gente vê aqui o resultado por cota, gerou 1,13, 1,5, 1,12, 1,15, 1,16, 1,10. Então assim, ele vem fazendo um ótimo trabalho, esse fundo ficando maior. Eu tenho certeza que eles vão continuar fazendo esse ótimo trabalho, né? A questão que eu não gosto de FOF é o seguinte, quer dizer, não que eu não gosto, eu gosto de FOF, só que eu gosto de FOF pequeno, sabe? Então assim, até uns 500 milhões, porque quando você tem um FOF muito grande, 1 bi, ou próximo de 1 bi, é muito difícil você fazer esses giros rápidos, sabe? E tem momentos no mercado que pede um giro um pouco mais rápido. E aí como que você vai fazer isso em um transatlântico, um fundo enorme? É um pouco mais complicado, né? Então, FOF para mim, caracteristicamente, ele tem que ser um FOF pequeno. Então, ó, eu gosto bastante do BCIA, é um FOF pequeno. O HGFF, que agora vai ser incorporado pelo RVBI, também eu gostava bastante do FOF, que era um FOF pequeno. Um FOF que me surpreendeu muito, muito mesmo, BPFF, que também foi incorporado pelo RVBI, né? Eu nunca tinha parado para olhar a carteira dele, e aí por curiosidade um dia eu fui lá e fui olhar e, nossa senhora, era um FOF, cara, muito bom, redondinho, pequeno, a mesma coisa, essas características que eu falei aqui, né? E o RINV ainda é um FOF pequeno, 300 milhões ali de PL, né? Eu acho que dá para chegar até os 500 milhões ali tranquilo e não perde esse traquejo aí de fazer esses movimentos rápidos, né? Que para mim, assim, particularmente, eu tenho esse detalhe aí de FOF, é bom, é um FOF pequeno, né? Se for um FOF muito grande, aí que não seja um FOF, que seja um hedge fund, que aí você consegue diversificar um pouco mais a carteira, digamos que seja um FOF de 1 bi, um FOF não, um hedge fund de 1 bi, você investe 500 milhões ali em fundos mesmo, né? Que aí vai ser caracterizado como um FOF, e os outros 500 milhões você coloca em imóveis de um real mesmo, sabe? Você compra um shopping, uma laje, qualquer coisa assim. E é isso, pessoal. Chegamos aqui à página final, né? O relatório da RINV é bem direitinho, né? É meio
resumidão, mas assim, é muito bom, dá pra gente ver bastante coisa dele aqui, né? E é isso, galera. Não tem muito mais o que falar, não. Mas o destaque aqui, de novo, é esse forte ganho de capital que ele vem fazendo, né? Sempre vem fazendo um forte ganho de capital, sempre vem gerando mais do que ele entrega, dificilmente ele gera menos do que ele entrega. E assim, tá no ágio aí, né? Quem sabe rola uma emissão, venha mais alguma coisa e vamos ficar atento, né? E é isso, galera. Então, se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Compartilha com os amigos e segue lá no Instagram também, @FidaQuestão. E é isso, galera. Valeu!